O cristão e a política. O cristão deve se envolver com a política. Qual deve ser um posicionamento de um genuíno cristão politicamente falando? Essa discussão é uma discussão muito ampla, né? Eu vim de uma cultura, fui criado dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e há anos atrás falar em política dentro da igreja era um absurdo, tanto quanto você ter televisão, ter rádio. Nossos pais, não sei se de fato que vieram de uma transição cultural muito adversativa, eles entregaram a televisão para o diabo, entregaram a política para o diabo, e o diabo foi daqui que eu vou abrindo a rádio. Foi entregando tudo, né? A praia. É verdade. Não, entregaram tudo. O crente tinha que ficar dentro de uma casa trancado. De burca ainda. E aí essa questão política foi mal ensinada, né? E hoje eu venho tentando trabalhar essa questão, porque assim, um dia Jesus foi questionado se era devido pagar imposto ou não. Então ele mandou trazer uma moeda para ele, e aí tinha uma imagem na moeda, ele perguntou: de quem é essa imagem? Aí eles responderam: é de César. Aí ele disse o quê? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eles estavam falando ali das duas cidadanias que um cristão tem: a cidadania terrena e a cidadania divina. Como cidadão terreno, nós pagamos impostos, nós compramos, vendemos, nós vivemos na terra. Então, nós temos deveres e direitos. Com o dever, nós devemos votar, devemos pagar impostos. Do outro lado, o dever, né, daqueles que administram é retribuir isso com saneamento básico e todas essas questões. Da mesma forma, nós pertencemos ao céu. A nossa cidadania divina, ela não anula a cidadania terrena. E nem tampouco a cidadania terrena anula a divina. Isso quer dizer que, como cidadão do céu, a gente tem direitos e deveres também. E isso está no estatuto chamado Bíblia. Então, um cristão, ele pode se envolver na política, e eu vou até mais além. Ele deve se envolver na política. Porque se nós não se envolvermos agora e continuarmos entregando para o diabo aquilo que o Senhor nos deu como domínio, nós vamos acabar tendo problemas como muitos países hoje, que são países comunistas, que é impossível você pregar o evangelho. E se pregar o evangelho, morre. Então, eu prefiro uma bancada evangélica, mesmo que não seja aquela bancada dos sonhos, do que uma bancada inimiga da igreja, que vai viver fazendo leis para que a igreja ela não tenha o seu funcionamento normal. Existem muitos crentes que eles não sabem o que é o executivo, o judiciário, o legislativo, a função. Existem muitos crentes que trocam voto por dentadura, saco de cimento, um frango, né, de assado. 50 tijolos. 50 tijolos. Tem muitos cristãos que acham que o Brasil hoje... não, o Bolsonaro é um genocida, vamos supor, a gasolina está cara. Só que o camarada não sabe que existe uma sistemática, por exemplo, do petróleo. O petróleo tem uma organização. Essa organização de países que são produtores, o que eles fazem? Quando eles estão ganhando pouco, eles produzem pouco. O que acontece? Falta no mercado. Quando falta, o que acontece? A procura é grande, o preço sobe. Quando tem muito jogado aí no mercado, o preço abaixa. O que aconteceu? Eles perderam muito dinheiro na pandemia, né? E ficou estocado muito petróleo, né? E eles perderam muito dinheiro, os carros não estavam andando direito, né? Aí o que aconteceu? Quando veio agora esse consumo, que as coisas parece que estão voltando ao normal, eles venderam esse petróleo para recuperar o dinheiro que eles tinham perdido. Eles pegam, então segura essa produção. Segurando essa produção, tem pouco petróleo no mercado. Tem pouco petróleo no mercado, então tem que se aumentar o preço. Porque se todo mundo consumir igual estava se consumindo, vai acontecer o quê? Não vai ter petróleo para todo mundo. Então, é tudo uma sistemática. Aí tem impostos... governadores. De governadores. Tem imposto federal. Não adianta o governo federal tirar os impostos dali e os governos estaduais não quererem. Aí tem uma sistemática que eles querem derrubar o governo, a oposição. Então, tem toda essa questão. Aí o camarada fica dizendo assim, não, mas se o Lula voltar... nós vamos comer carne de novo. Se o Lula voltar... Não estão comendo carne, não. Não, o povo é o povo, rapaz. É só misericórdia Pastor, de Deus. mas
Por que um cristão deve se envolver politicamente de direita e não de esquerda? Rapaz, vamos lá. Viu? A esquerda defende o quê? Aborto. Olha aí, Léo. A esquerda é esquerdista? Tá vendo aí, Léo? Não, Olhou pro cidadão. Não. A esquerda defende o aborto. A esquerda defende a liberação das drogas. A esquerda defende a ideologia de gênero. Eu poderia aqui pautar N coisas que a esquerda defende que é condenável pela Bíblia Sagrada. Mas a esquerda tem o socialismo, pastor. Então, o socialismo é bom ou ruim? O socialismo é uma desgraça. Mas por quê? Em que país que o socialismo deu bem? Por exemplo, Cuba. O socialismo não gera benefício para os menos favorecidos, para os pobres? Mas aí é a questão que eles pegam lá de Atos dos Apóstolos, que todo mundo tinha em comum, dentro de um contexto errado, aí a gente vai formar aqui uma doutrina. Até esses dias eu vi um cidadão que desviou da nossa igreja, um pregador aí que pregou no Gideões por muito tempo. Eu não quero falar o nome para levar outro processo aqui. E o camarada agora está defendendo o Lula. Né? Arrebata, Jesus! Agora veja bem a situação. O socialismo, ele prega a compartilhação. Se você prega uma compartilhação, o camarada não pode ser rico, ele tem que compartilhar o que tem. Por exemplo, o Bill Gates, né, é um dos gênios da humanidade por inventar o que inventou. Como é que o cara não vai ficar rico? Então, ele abre uma empresa, ele tem toda uma trajetória para construir tudo aquilo ali, um reinado. Não é simplesmente o cara ir distribuindo dinheiro para todo mundo, porque se todo mundo tiver dinheiro, vai faltar comida. Isso é uma ignorância. É difícil falar o que eu vou falar aqui. O próprio Elon Musk conversou com o pessoal da ONU e perguntou quanto precisaria para acabar com a fome do mundo. Eles não souberam. Mas e nem vão saber, porque veja bem. Então vamos resolver o problema fácil, falar de socialismo. Vamos pedir para o governo fabricar dinheiro e entregar dinheiro na mão de todo mundo, está resolvido. O problema é que se todo mundo tiver a mesma quantidade de dinheiro, vamos supor, todo mundo tiver 100 milhões na conta bancária, todos os seres humanos, vai faltar comida, vai faltar roupa. Então, nós vivemos numa terra, infelizmente, que é uma realidade, que para uns viverem, outros têm que morrer. Misericórdia, é verdade. Não é a terra que Deus criou, a terra original. A terra original, o que Deus queria é que o homem, todos os homens pudessem ter o seu sustento. Mas a realidade é só você olhar para o petróleo. Se todo mundo pudesse ter um carro e consumir petróleo, nós não teríamos condição, porque ia faltar. Então, esse negócio de dizer assim, não, o socialismo vai dar certo porque vai compartilhar, faça o governo lá, então produzir dinheiro. Eu penso que o socialismo ele não dá certo porque ele vicia o povo na miséria, apenas com uma ajuda de custo. Eu falo porque eu sou da Bahia e a minha infância foi assim, quando veio o Bolsa Família, Bolsa Escola, o Vale Gás, isso acomodou. Não, nós temos um benefício mensalmente falando. É claro que quando vê esse benefício, nós gostamos na época. Porém, o socialismo tem a intenção de escravizar a gente com aquele auxílio, mas não proporciona para as pessoas oportunidade para crescer, evoluírem, progredirem e sair da miséria. O socialismo apenas quer deixar o rico no poder e o pobre sempre dependendo deles. É uma síndrome É uma síndrome do... Esqueci o nome dele. Do cara lá. Lenin? Não, do outro. O do Holocausto. Hitler? A síndrome do Hitler, entendeu? Deixar os pobres, os menos favorecidos, sempre dependendo do governo ou do poder que eles possuem. Eu não sei se você viu esses dias, o presidente lá da Venezuela, o povo comendo, por exemplo, osso, e o camarada numa churrascaria de um cidadão lá, eu não sei que parte da Aquele que Europa faz assim com sal. Cara, ali... A carne é empanada no ouro, né? Não. O camarada, só para entrar ali, o cara tá pagando só para entrar. Ali, ele tá pagando cerca de $1.000. Entendeu? Aí, você imagina a conta de quanto que... O cara que entra ali não gasta menos de R$50 mil. Então, enquanto o cidadão tá lá, né, o povo dele tá passando fome.
Está comendo. E é um país que o petróleo ali, como é que fala? Eles têm uma boa reserva de petróleo. Não, a reserva de petróleo deles são gigantescas. Sim. Então, o socialismo, ele explora os pobres a fim de sustentar a classe pirâmide. A pirâmide, o que é? Ela começa aqui embaixo e vai sustentando os que estão no topo. Então, o socialismo não passa disso aí. Aí volta aquela música, né? O de cima cresce. De cima sobe, de baixo desce. É isso? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E nós temos pastores socialistas, até num grupo aqui que eu saí. Eu tenho... É até presidente de campo aí, defendendo essa cambada do Lula, entendeu? E os caras falam, mas o senhor é bolsonarista? Não é que eu sou bolsonarista. Eu gosto do presidente Bolsonaro, eu me identifico. Mas o cara fala palavrão, não sei o quê. Eu não elegi para ser pastor, elegi ele para ser presidente. O que o senhor acha de uma terceira via como o Pablo Marçal? Hoje não existe mais como entrar numa terceira via. Isso aí é todo um conceito assim para uma próxima eleição. Porque o que é a ideia hoje? A ideia dessa turma aí da terceira via não é... Eles sabem que não vão entrar. Eles estão olhando para daqui 4 anos, lá na frente, na próxima corrida presidencial. Por exemplo, a Simone Tebet. Ela não está olhando para agora, porque eles sabem que não vão ganhar. O Brasil não está... Eles dizem polarização. Eu digo diferente. Hoje, a massa tem os mesmos conceitos e a mesma visão voltada para o que o Bolsonaro fala. O problema é que tem uma classe que é hipócrita, né, que fala, não, o cara é agressivo. Só que ele fala, ele teve ali dentro 33 anos. Ele sabe as entranhas daquilo ali. Rapaz, se fosse qualquer outro hoje, já teriam derrubado ele. Já tinha até entregado, né? Pelo que esse cara sofre da própria mídia. Eu falo, sabe de uma... Não, você acorda no Jornal da Manhã, CNN, acorda falando do Bolsonaro, tarde falando do Bolsonaro, à noite do Bolsonaro. Os caras não falam uma coisa boa dele, os caras só sabem bater o dia inteiro, entendeu? Resumidamente, pastor, em uma frase, cristão que vota e apoia na esquerda. Ladrão. Lula. Bandido. Ladrão. PT. Desgraça. Bolsonaro. Capitão. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.